Olá, bem-vinda à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós, aí na sua casa, no seu tempo, buscando a Deus em oração, a partir da sua palavra, que é fonte de vida, que nos orienta na nossa jornada. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens onde queremos refletir sobre o papel da família no serviço a Deus. Em primeiro lugar, é preciso dizer que nós servimos a Deus, servindo e amando a nossa família. Mas as pessoas da nossa família não são as únicas pessoas que necessitam do nosso serviço e da nossa dedicação. Será que a família é um dos grandes empecilhos para que nos dediquemos à missão que Deus nos confiou? Às vezes, o envolvimento na obra missionária e no serviço faz com que venhamos a negligenciar o nosso cuidado com a família. Então, como encontrar o equilíbrio entre o cuidado com a nossa família, nossas responsabilidades profissionais e o desafio de servir a Deus em nossa comunidade cristã e na missão de pregar o reino de Deus em todo o mundo? Nos acompanhe, então, em nossos cultos durante esse mês de julho, aqui pelo YouTube ou presencialmente no Templo da Luterana Floripa, onde nós queremos refletir sobre esse tema tão importante para todos nós: servindo a Deus em família. Você que está participando aqui da transmissão ao vivo, participe também vendo seus comentários no chat, compartilhando aspectos da sua vida, mas também comente a mensagem. Envie este link para outras pessoas. Você também pode compartilhar seus motivos de oração, os quais também serão encaminhados ao nosso grupo de oração da comunidade. Convido você para me acompanhar numa palavra de oração. Senhor, obrigado porque nós podemos nos encontrar aqui através dessa ferramenta, através dessa mídia. Obrigado, Senhor, porque cada um de nós, nas nossas casas, pode ter esse tempo de reflexão, de louvor, de adoração, de oração, junto com a família, ou até sozinho, ou mesmo ouvindo essa mensagem em algum momento. Obrigado, Senhor, porque a gente pode compartilhar a palavra, ouvir a palavra, refletir desta forma. Assim, quero pedir que Tu estejas abençoando cada pessoa que está se conectando, vai se conectar aqui pelo YouTube, para ter esse momento de reflexão e poder olhar para a sua própria vida, para a sua própria família. Assim, Deus abençoa cada um, eu peço em nome de Jesus. Amém. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, os versículos 15 a 17, está escrito: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Árbitro é a pessoa que tem soberania e zela pelo cumprimento de regras. Aqui está dizendo que a paz de Cristo precisa ser o árbitro dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Em um só corpo, significa que a paz de Cristo precisa governar todas as pessoas que creem em Jesus como uma grande família em unidade. Vivemos tempos difíceis, de muito conflito, de muita ingratidão, falta de paz, falta de gratidão, falta de cuidado, falta de amor dentro das nossas próprias famílias e mesmo dentro das nossas igrejas. Você tem sido grato a Deus por sua vida, por sua família? Jesus é o príncipe da paz que tem governado o seu coração? Convido para você mais uma vez orar comigo. Senhor, muitas vezes o que nós encontramos na nossa própria família é desentendimento, não é paz, é egoísmo, é briga, é falta de cuidado. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque não temos
conseguido te colocar como árbitro em nossos corações. Perdão, Senhor, porque a Tua paz não tem reinado. Não temos conseguido estabelecer a Tua paz em nossas próprias famílias, em nossas próprias igrejas. Vivemos de extremismos, vivemos de guerras pessoais e emocionais. Perdão, Senhor, que de fato a paz de Cristo possa ser o árbitro em nossos corações, para que possamos nos aproximar, para que possamos ter um cuidado mais efetivo de uns para com os outros. Assim, clamamos por Tua misericórdia, para que o Senhor nos restaure, para que o Senhor nos cure das nossas brigas, dos nossos desentendimentos, das nossas mágoas. É o que eu peço em Teu nome, Jesus. Amém. Vamos ouvir uma música que nos convida a agradecer a Deus antes da mensagem de hoje. Temos conversado em nossos cultos ao longo do primeiro semestre de 2023 sobre o nosso papel como pessoas cristãs, como discípulos de Jesus. Qual é o nosso papel? Servir a partir dos nossos dons que Deus nos concede segundo a sua multiforme graça. A missão que Jesus nos confiou é pregar o Evangelho e amar as pessoas, servir a Deus para que o seu nome, o nome de Deus, seja exaltado e glorificado. A palavra que tem nos inspirado e nos orientado esse ano está em 1 Pedro, capítulo 4, os versículos 10 a 11, que diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Servir a Deus é trabalhar em prol do Evangelho. Um imperativo que nós precisamos obedecer. Nós que cremos em Jesus, precisamos olhar para esse mandamento, para esse chamado de Jesus. Mas, por outro lado, como fica a nossa família diante desse desafio? Como é que fica a nossa família diante dessa missão para a qual Deus nos chama? Josué, líder do povo judeu, ao conquistar a terra prometida, fala dessa importante decisão e compromisso como algo que ele assume junto com a sua família. Josué 24:15 diz assim: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quando relacionamos o nosso amor e compromisso com a família e a tarefa e a missão de servir a Deus, existem dois procedimentos ou duas atitudes que nos afastam da vontade e dos propósitos de Deus, aliás. Às vezes, como desculpa, alguns cristãos negligenciam e até deixam de servir efetivamente a Deus, dizendo que precisam cuidar da sua família. Por outro lado, existem aqueles que abandonam a sua família e justificam a sua falta de cuidado e atenção para com a sua família, dizendo que precisam servir a Deus.
Então é sempre importante discernir e estabelecer a prioridade em cada etapa da vida. Mas uma coisa não exclui a outra. Eu penso que o desejo de Deus é um serviço em família. E é sobre isso que nós queremos conversar então neste mês de julho. Hoje quero abordar justamente esse segundo aspecto, que é quando negligenciamos o cuidado com a nossa família, justificando essa atitude dizendo que precisamos trabalhar. Em nenhum momento nós vamos encontrar na Bíblia alguma palavra que justifique a decisão de colocar o nosso trabalho acima do nosso cuidado com a família. O nosso servir a Deus começa, na verdade, com a nossa família. Paulo, quando ele escreve as suas cartas para o jovem pastor Timóteo, ele dá várias orientações pastorais sobre como ele deveria proceder em seu trabalho e no seu ministério. E na primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, os versículos 4 e 5, ele aconselha o seu jovem discípulo, dizendo que o pastor, que o líder, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, nesse trecho da carta, Paulo está chamando a atenção do seu discípulo para que ele não negligencie o cuidado pastoral da sua própria casa. Podemos ficar tão envolvidos e preocupados em salvar os filhos das outras pessoas que acabamos deixando os nossos próprios filhos se distanciarem de nós. Mas na maioria das vezes, a nossa preocupação e empenho nem está em ajudar as outras famílias, ela está apenas focada no nosso futuro profissional, na nossa carreira, no nosso sucesso, e ainda com a falsa e ilusória desculpa de que tudo isso nós fazemos para o bem da nossa família. Então chega o momento em que os filhos crescem e eles começam a assumir a direção da sua própria vida, e nesse momento das suas vidas, então começam a tomar suas próprias decisões. E não adianta aí chorar pelo leite que já foi derramado. A nossa tarefa em termos de educação, cuidado, orientação, ela não é mais possível. Perdemos facilmente o time achando que precisamos trabalhar e trabalhar e trabalhar para garantir o futuro financeiro, a estabilidade econômica para os nossos filhos, mas o futuro se constrói no presente, quando eles são ainda pequenos. Uma boa disciplina que não é uma disciplina violenta, mas é uma disciplina cheia de amor, regada com oração, com muita presença durante os anos iniciais da vida das nossas crianças, é com certeza o fator que vai determinar, que vai possibilitar que eles possam tomar boas decisões, que vão definir o curso da vida que eles vão seguir. O mesmo princípio vale para a relação conjugal, independente da fase em que o nosso casamento esteja, 2, 5, 10, 20, 30 ou 40 anos, ambos os parceiros não deveriam, sob nenhum aspecto, negligenciar a sua relação conjugal com a desculpa de que precisam cuidar da sua carreira ou de que precisam servir a Deus em algum ministério ou serviço cristão. A família, e ela começa pelo casamento, ela precisa ser preservada, ela precisa ser cuidada, nutrida, valorizada, priorizada diante de todos os outros aspectos da vida. O questionamento de Paulo para Timóteo é: será que se pode esperar que uma pessoa que não tem êxito em formar um lar cristão, ou seja, de cuidar amorosamente da sua família, pode ter êxito em servir a Deus? Ou está servindo apenas a si mesmo? Será que a gente pode dizer que temos êxito em construir uma boa carreira profissional, mas não cuidamos bem da nossa família? Eu me entristeço e lamento muito, não julgo, muito menos condeno, mas eu lamento ver muitos casais que caminham na fé em Jesus romperem o seu relacionamento conjugal, desistindo de investir e cuidar do seu próprio casamento e família,
Sei que os motivos que levam a isso são muito complexos, são diversos os aspectos que levam a isso, mas penso, observo, lamento que, de maneira geral, nós temos deixado de priorizar o cuidado com a nossa família. Tanto o relacionamento conjugal, como o efetivo cuidado e a educação dos nossos filhos. A família, como qualquer organismo vivo, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser valorizado em seus muitos aspectos. Não existe crescimento e transformação sem investimento de tempo, muito esforço, muito amor, muito cuidado. E nesse sentido é que o serviço mais importante que nós prestamos a Deus é o cuidado com a nossa família. Paulo adverte seu discípulo Timóteo, um jovem pastor, para que ele não negligencie esse cuidado pastoral, o cuidado pastoral da sua própria casa. Mas não só Paulo, Jesus também deixa claro que o primeiro ministério é a família. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, os versículos 18 a 19, Jesus ordena que um homem que tinha acabado de ser liberto de demônios que o dominavam, que ele deveria voltar para casa e contar aos seus tudo o que havia acontecido. Um claro exemplo de prioridade. Antes de se preocupar com a salvação do resto do mundo, o foco deveria ser a sua própria família. Acompanhe comigo a leitura do texto. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus ensina que o importante é priorizar a família, pois a partir dessa priorização é que começa o transbordar de Deus aos que não fazem parte da nossa família. Ou seja, uma família que serve e ama Jesus, a partir dela mesma, é uma inspiração para as outras famílias que não conhecem a Deus. Então, família e serviço a Deus podem sim caminhar juntos de forma saudável, quando há clareza sobre o que é mais importante e prioritário em cada fase, em cada momento da vida. E as igrejas? Bom, as igrejas perdem seu caráter familiar quando as famílias que fazem parte dela já não formam, já não são as verdadeiras células da igreja. Quando as famílias deixam de ser os centros de espiritualidade, quando as famílias deixam de ser os locais de treinamento do amor de Deus, a igreja vai se tornando cada vez mais árida. Apesar de todo o seu ativismo, de todas as coisas que acontecem nela, a igreja perde muito. Quando na nossa própria casa nós não vivemos efetivamente o serviço a Deus, quando nós efetivamente não partilhamos o Evangelho e buscamos a paz de Cristo como árbitro dos nossos corações. Por isso, edificar uma igreja significa trabalhar em primeiro lugar para que as famílias sejam saudáveis da fé. Famílias onde há cuidado, amor, respeito, carinho. Famílias que investem no cuidado de si mesmas para que possam servir o mundo como família. Então, resumindo a nossa reflexão de hoje, a prioridade precisa ser a família. Jesus deixa claro que a primazia deve ser a casa, mas não exclui, claro, o servir a Deus, apenas esclarece a ordem das coisas. A família vem antes do ministério, a família vem antes do trabalho, a família vem antes da carreira, mas não deve ser usada como desculpa para deliberadamente negligenciarmos o serviço e a missão que Deus nos confiou. É necessário equilíbrio, complementação. Não é uma questão de concorrência, mas é uma questão de equilíbrio, de ajustar as engrenagens, de saber priorizar, mas ao mesmo tempo saber cuidar. Então o nosso grande desafio é servir ao Senhor sem negligenciar a nossa própria família. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela família da qual eu faço parte. Obrigado, Senhor, pela minha história de família.
Obrigado, Senhor, pelas pessoas que fazem parte da minha família. Assim, Senhor, que nós saibamos priorizar a nossa família. Sejamos nós pais de crianças pequenas, pais de adolescentes, sejamos nós avós, sejamos nós casais com os nossos conflitos, sejamos filhos, independente, Senhor, do nosso papel, do nosso local, do nosso lugar na família, independente do nosso tempo no ciclo vital da família, que tenhamos sabedoria para priorizar, para investir no cuidado da nossa família e que assim possamos servir a nossa família e servir em família. É o que eu peço e oro em nome de Jesus. Amém. Compartilho ainda alguns avisos com vocês. Estamos na campanha de inverno, essa campanha que vai até o final agora do mês de julho. Então agasalhos, mantas, cobertores, meias, toalhas podem ser doados. Você pode trazer essas doações nos seguintes pontos de coleta, dos nossos cultos presenciais no Templo da Luterana Floripa ou na Secretaria da Comunidade, no Casarão. No Casarão, você pode trazer isso nas terças, quartas e quintas-feiras, onde tem expediente, pode deixar ali as tuas doações ou nos horários dos cultos presenciais. Um outro aviso, convite, é que está chegando o Arraiá da Luterana Floripa no próximo sábado, dia 8 de julho. Música, comidinhas, brincadeira, um programa para toda a família poder estar junto, tempo de brincadeiras, de comunhão, de conversa, tempo de lazer, tempo onde nós queremos como comunidade celebrar a amizade, celebrar a comunhão e também assim arrecadar fundos para a reforma que nós queremos fazer no espaço para as crianças. Então você vai poder brincar, se divertir, contribuir, ajudar nos nossos projetos. Tudo está sendo, preparado, organizado com muito carinho para termos uma tarde, início de noite muito gostosa. Então, se programa, venha, próximo sábado, dia 8. Se você precisar de mais informações sobre nós, entre em contato através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar, precisa de alguma ajuda, a gente também vai ter muita alegria em poder te receber. Então entre em contato conosco para que a gente possa te atender. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te conceda a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana e até semana que vem.